E olhamos agora para a crise europeia com Luís Gonçalves da Silva, é professor universitário e comentador do ETV, e também com Bernardo Trindade, é empresário e comentador do ETV. Meus senhores, muito obrigada aos dois pela vossa presença nesta edição das 12. Luís, começo por si. Olhamos agora nesta segunda-feira, olhamos então para este balanço desta Cimeira Europeia de quinta e sexta-feira. Os mercados aplaudiram as decisões que saíram deste encontro. Ainda assim, os economistas estão de pé atrás. Dizem que, de facto, não se fizeram grandes progressos para travar esta crise. Concorda? Concordo. Bom dia, antes de mais. Concordo e acho que os mercados, corrigirão... Porque esta euforia momentânea no mercado? Bem, porque a primeira mensagem que passou e corretamente passou tem a ver com uma coisa muito simples. A Europa reconhece o problema e está apostada em resolvê-lo. Mas se depois olharmos para a substância da forma de resolução, vemos que é mais aparente do que real. Aliás, deixe-me sublinhar 2 ou 3 pontos que resultam da Cimeira. Por um lado, o isolamento da Grã-Bretanha. Um jornal alemão dizia, enfim, imagino que só pode ser por ironia, o Der Spiegel, bye bye Grã-Bretanha, e depois dizia que este pequeno país não faria falta. Bem, imagino, repito, só pode ser por ironia, estamos a falar da quinta maior economia do mundo, e eu compreendo que os alemães precisem deste oxigénio de demonstrar a irrelevância, ou tentar demonstrar a irrelevância da Grã-Bretanha, mas tem um problema, é indemonstrável. A Grã-Bretanha fará e faz toda a diferença. É uma falha a existência de um acordo... Com certeza que é, com certeza que é. Aliás, o tom... É uma derrota? Não sei se é uma derrota. Nicolas Sarkozy saiu deste encontro de quinta e sexta-feira com um sorriso nos lábios. Foi dado como o grande vencedor desta cimeira, mas será que houve vencedores? Sabe que a política, como todos nós sabemos, tem uma grande parte de encenação. E, portanto, o sorriso, a imagem de vencedor é mais uma mensagem para consumo interno, propriamente, e mesmo aí não fácil de ser consumida pelos seus eleitores do que de realismo. Aliás, eu acho que a Europa demonstrou que tinha um problema e que continua com um problema. E acho estranho, acho, aliás, um pouco distante da realidade, que alguns analistas, até mesmo especialistas, venham dizer que temos agora uma nova crise, uma crise política. Mas a crise política já existe. O que existe verdadeiramente é uma crise política. Dir-me-ão, mas a crise económica neste momento é de maior dimensão. Certo, mas sem resolver o problema político, não se resolve o problema económico, como esta cimeira demonstra. E o que esta cimeira demonstra é que neste momento os líderes europeus estão de tal maneira preocupados em satisfazer, eu diria, as sondagens internas, do que propriamente o projeto. Aliás, o primeiro-ministro inglês, enfim, segundo constam em alguns jornais internacionais, estará bastante contente. Porquê? Porque o seu eleitorado lhe deu razão. Ainda que o vice-primeiro-ministro tenha dito que foi uma péssima atitude da Grã-Bretanha. Nick Clegg está muito preocupado com este possível isolamento. Mas este é um exemplo de que as sondagens e a necessidade de satisfazer a pressão interna do eleitorado se sobrepõem ao interesse da Europa. E por último, uma nota final. O passo que foi dado é um passo que nos levará, e na minha opinião tarda nesse debate, que é se vamos ou não avançar para o federalismo. Porque um dos pontos centrais da soberania, não só, mas também, é a autonomia financeira, orçamental, etc. E Portugal, dir-me-á, já não tem, certo? Já não tem há algum tempo. Mas formalmente também vai perdê-la. E, portanto, eu julgo que é uma das matérias, e, enfim, e acho que a média... Mas é a única solução, este federalismo. Para que esta União monetária funcione. Para Portugal é certamente pelas razões que, infelizmente, todos nós conhecemos. Para a Europa, não sei se é o único caminho. Sabe que se nós tivermos um caminho em que alguns dos países mais pequenos estão lá por pressão e por falta de autonomia do que por convicção, é mais uma solução, se é de solução se pode tratar médio prazo do que de médio prazo, mas de longo prazo não. Bernardo, este isolamento inglês, que impacto é que poderá ter? Isabel, eu acho que nós temos que aprender a relativizar as coisas e perceber um bocadinho onde é que nós estávamos nas semanas anteriores, que aliás debatemos de forma muito interessante este tema. Quais eram os receios da Cimeira? No essencial é que o projeto europeu caísse, que o euro como moeda pudesse ser, no fundo, ou pudesse ter o seu fim anunciado e uma desagregação das economias da zona euro. Acho que, apesar de tudo, esta cimeira deu-nos alguns sinais importantes, nomeadamente a questão do reforço do Fundo de Estabilidade, a questão, inclusivamente, da sua capacidade de acionar. Enfim, hoje
como proposta, digamos assim, uma coisa mais aceitável do ponto de vista da sua capacidade de acionamento. Por outro lado, a transposição para o ordenamento jurídico dos países da zona euro destas limitações ao déficit. Podemos discutir se no quadro nacional via Constituição ou via Lei do Enquadramento Orçamental, mas acho que, em suma, para um mercado que estava nervoso e em que, inclusivamente, se punha em causa todo este projeto que tem décadas, foi, apesar de tudo, importante. Acho que, no quadro do financiamento mundial, acho que a zona euro, apesar de tudo, dá sinais positivos. Acho que, inclusivamente, a sua capacidade de intervenção neste universo mais alargado saem reforçados. Temos questões, obviamente, que carecem de ser aprofundadas. Nomeadamente a questão do Reino Unido, tal como a Ana Isabel questionava. Ouvimos o vice-primeiro-ministro e presidente do Partido Liberal entre as relações Democrata entre o Reino Unido. Eu acho que nós temos que revisitar a história do século XX. A criação da EFTA em 1960 resultou de quê? Com a Inglaterra a liderar um processo que não estava concordante com as imposições que a então Comunidade Económica Europeia impunha, nomeadamente a países como a Inglaterra, como Portugal e como alguns países escandinavos. A criação do euro há 10 anos atrás. O Reino Unido não esteve presente. A Libra manteve-se. E, portanto, é fundamental, sobretudo, que tenhamos uma capacidade de relativizar as coisas e, sobretudo, perceber os sinais. É evidente que o Primeiro-Ministro Cameron não tem a vida interna facilitada. Tem, provavelmente, o apoio da maioria dos ingleses, mas, nomeadamente no quadro da coligação, teve lá já uma expressão pública. Hoje o próprio Primeiro-Ministro escocês veio também levantar dúvidas relativamente ao posicionamento que o Reino Unido teve nesta cimeira, mas eu diria o seguinte: é preciso olhar onde estávamos e onde estamos. E acho que, enfim, retirando estes aspectos que vale a pena clarificar, mas acho que, sobretudo, do ponto de vista daquilo que eram, no fundo, os principais receios, a opacidade que resultava de uma não clarificação, acho que, apesar de tudo, se deram alguns passos. Diria o seguinte: a Europa e o euro mantêm uma crise de liderança? Sim. A capacidade de afirmação de todo este território no quadro de uma economia mundial tem ainda um longo caminho a percorrer? Sim. Mas o problema foi efetivamente resolvido ou foi adiado? Eu acho que, sobretudo, porque os mercados podiam vou recordar uma expressão que eu adoro recordar de um escritor espanhol. Basicamente, António Monteiro diz que o caminho se faz a caminhar, é caminho se hace caminhando. E acho que é importante, sobretudo, que estas cimeiras não tenhamos a noção de que ele está percorrido, enfim, e tudo a partir daqui são rosas. O que é importante, no fundo, e cada vez mais resolvido ou institucionalizado a questão orçamental, que caminhemos no quadro do relançamento da atividade económica. E nesse particular, eu só gostaria de destacar aqui um aspecto. Eu tenho visto muito em Portugal a questão orçamental na ordem do dia. Adoraria perceber que a questão económica é uma prioridade. Porque esta questão de nos resignarmos a que 2012 será um ano péssimo para a economia portuguesa é muito pouco, sobretudo para quem tem responsabilidade de transmitir alguma esperança. Luís, percebi que discorda. De facto, esta cimeira não apresentou nenhuma solução efetiva para esta crise das dívidas soberanas, que já se vem a arrastar há quase 2 anos. Eu concordo com o diagnóstico, pois não retirei as mesmas consequências do Bernardo. O Bernardo acho que retira um conjunto de consequências bastante otimistas. O que se Está mais otimista. Exatamente. Estamos na semana do Advento. Sim, mas eu não estou pessimista, estou realista. Enfim, não dizendo que o Bernardo não está. O que se tratou aqui foi de uma oxigenação. Oxigenou-se um pouco... À semelhança do que tem vindo a acontecer sempre nestas Mas cimeiras. é que esse é o problema. É que nós vamos de oxigenação em oxigenação. E como todos nós sabemos, nenhum de nós, embora seja especialista em medicina, a oxigenação resolve aquele momento. Vai empurrando. Os problemas estão lá. Os problemas estruturais estão lá. Aliás, alguns jornais internacionais hoje vinham levantar problemas tão simples como isto. Esta institucionalização que ocorrerá no princípio de 2012, como é que se vai fazer? Se houver necessidade de novos órgãos, porque agora depende ainda do posicionamento de alguns países, como é que se vai fazer? Como é que vai ser feita a articulação entre as diferentes instituições, as existentes e as futuramente necessárias?
Dir-me-á, são pormenores, são procedimentos. A vida é feita de pormenores. Aliás, o nosso Presidente dizia o diabo às vezes está nos detalhes. E, portanto, eu julgo que temos razão, temos motivos para não estar demasiadamente otimistas, mas a Europa, se continuar com este caminho, sem resolver os problemas estruturais que tem, empurrando um pouco, permitam uma expressão, com a barriga para a frente, não sei se à espera que o tempo os resolva, porque este é daqueles problemas que o tempo não resolve, ou se também à espera, pelo contrário, agrava-os, e por isso aí é que nós divergimos desde logo, porque problemas graves, existentes há muito tempo, exigem soluções estruturadas, fortes. O que nós tivemos foi um empurrar para a frente. E, acima de tudo, tivemos uma outra coisa. Eu espero que seja uma encenação, mas tivemos uma linguagem verbal, eu acho, muito pouco própria para países que estão no mesmo sítio. O Presidente Sarkozy, enfim, acredito, para consumo interno ou não, a forma como se dirigiu à Grã-Bretanha, a forma como alguns jornais alemães se dirigiram à Grã-Bretanha, não me parece que seja o melhor caminho. Em democracia, e acho que às vezes na Europa, em Portugal também se esquece isso, em democracia é tão legítimo dizer sim como não. Não há posições mais democráticas do que outras. Todas são aceitáveis. E, portanto, eu posso discordar do caminho da Grã-Bretanha, até eu posso compreender, mas é tão legítima como os restantes. E o tratado permite, ou melhor, exige a necessidade de todos estarem. A Grã-Bretanha não esteve, fica fora, é verdade, legitimamente. Isabel, a questão aqui tem que ver um bocadinho com as expectativas que colocamos em relação a cada um dos momentos. Exatamente. Foram provavelmente muito elevadas e, sobretudo, eu acho que este projeto europeu é evidente que tem que abandonar egoísmos nacionais. E o que nós sentimos verdadeiramente é que, em alguns casos, há expedientes internos que cada um destes líderes tem, no fundo, que cumprir. É tal falta de solidariedade que existe. Repara, eu acho que colocar esta questão nos termos de termos mais ou menos realismo, eu acho que, sobretudo, este caminho se tem que percorrer. E acho que a circunstância de termos, em algumas economias fundadoras, situações de enorme fragilidade, poderão resultar oportunidades para este espaço. E isso é importante, e isso é positivo, e acho é que, sobretudo, não nos podemos resignar. Foram dados passos importantes, do meu ponto de vista, no sentido da calmia dos mercados e de, sobretudo, projetar este espaço que tem hoje problemas estruturais de financiamento e abri-lo a outras realidades. Foi com gosto, é simbólico, mas é interessante pensar que em 2012 teremos a Croácia como 28º país da zona. Isso significa que ele é, apesar de tudo, interessante. O caso da Sérvia é também um caso interessante para avaliar. Mas é um cenário possível a saída da Grã-Bretanha da União Europeia? Eu acho que, sobretudo... Nick Clegg diz estar preocupado com essa possibilidade. Será que é possível ou não? Eu acho que, sobretudo, a Inglaterra vai ter, no fundo, que debater internamente, basicamente, qual o seu posicionamento. Quer dizer, nós não podemos ter, ao longo da história, sinais inequívocos e claros. A coligação. Como é que a coligação se mantém? Esse é um ponto não menos importante. Sim, com certeza. Digamos, o expediente interno que eles, que o Governo terá que avaliar, mas, sobretudo, o seu próprio posicionamento. E acho que, quer dizer, nós não podemos reescrever a história. A Inglaterra, ao longo da história, deu sinais claros de enormes dúvidas que resultaram, em primeiro lugar, desta descontinuidade geográfica, que não é irrelevante, e uma grande proximidade em relação à política norte-americana, mas é preciso perceber que num quadro de economia real, colocar exportações, fortalecer moedas, são questões que não são irrelevantes no momento em que vivemos. Permita-me só sublinhar aqui um ponto. O otimismo ou não otimismo, enfim, ou mais realismo, deixando agora os adjetivos, resulta de uma coisa. Eu sou daqueles que não acredito que alguns dos problemas existentes na economia se resolvam por decreto. Isto vem a propósito daquilo que há pouco o Bernardo tocou, se Constituição, se Lei de Enquadramento Orçamental. Até porque a União Europeia aí não é por decreto, vai haver, enfim, uma das ideias é haver reuniões para controle, um género de aviso prévio, de visto prévio relativamente aos orçamentos de cada país. O debate em Portugal centra-se em saber se vai para a Constituição ou para a Lei de Enquadramento Orçamental. O problema para mim não é um problema normativo. Se nós olharmos para a Lei de Enquadramento Orçamental, ainda hoje fui revisitá-la, se há palavra que aquele diploma tem até a exaustão, é equilíbrio. E se há coisa que em Portugal não temos, nas contas públicas, é equilíbrio. Há já vários anos. Exatamente. Portanto, eu vi para aí 10 artigos seguidos que diz entre as despesas e as receitas deve haver equilíbrio, o saldo deve ser...
Enfim, aliás, também não poderia dizer outra coisa, naturalmente. E, portanto, o nosso problema não é um problema normativo. O nosso problema é um problema de responsabilidade de quem gera. E esse não se resolve enquadrando ou colocando uma norma, quer na Constituição, quer na Lei de Contratação Mental. Resolve-se, na minha opinião, repito, responsabilizando quem gera e, naturalmente, responsabilizando quem gera mal. Por outro lado, eu tenho uma dúvida. Eu não percebo muito bem, enfim, talvez alguém me consiga explicar, como é que se vai colocar a norma na Constituição. Por uma razão muito simples. Um economista chamava a atenção para isso. Há momentos, há ciclos económicos. A norma vai ser uma norma parâmetro completamente aberta? Bem, se for assim, será uma norma para os momentos de crise, uma norma para os momentos de crescimento, ou vai-se estar sempre a mudar a Constituição? Quer dizer, há um debate aqui que é preciso ser feito. Não é indiferente, nem pode, pura e simplesmente, ser decidido, vai para a Constituição. Porque se há normas que nós temos na Constituição, há muitas normas que nós temos na Constituição, e muitas delas são incumpridas cotidianamente. Nós vamos agora introduzir outros temas para a nossa conversa. Voltamos a falar daqui a instantes.